Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Todos bem? Muito bem, então, pessoal. Eu vi que tem algumas pessoas que eu ainda não conheço, então, muito prazer. Eu ainda não cumprimentei todo mundo, né? Só quem eu já conheci, eu consegui cumprimentar alguns. Eu vou só me apresentar rapidinho, só para vocês saberem quem está falando aqui na frente, né? Eu me chamo Cristiano, então, e é isso. Não tem muito o que falar. Finalizou. Não, tem uma coisa que é legal. A Aliança tem 2 células, o Selo Lion e o Ohana, e eu faço parte do Ohana, tá? Então, quem convidou vocês, vocês podem conversar com essa pessoa para participar do célula, conhecer mais do célula, tá? Não tenham vergonha, não tenham medo. Falando sobre célula, é muito legal, porque o célula ele é um lugar onde a gente pode conversar uns com os outros, a gente consegue aproveitar esse momento realmente, né? Não é um momento perdido, mas é justamente um momento para a gente conversar e aprender mais um com o outro, tá? A gente consegue acompanhar, então, o outro, não só no célula, agora, não falando só do célula como ministério, tá? Mas a gente consegue acompanhar a vida um do outro também, né? A gente consegue ter esse momento de conversa um com o outro, brincadeira, né? Muitas vezes jogando conversa fora, que normalmente acontece, né? Mas isso que é o legal, né? A gente tem esse momento para poder conversar. Uma coisa, quando a gente para pensar nisso, a gente começa a pensar sobre o tema desse ano. Como o Ariel falou, lá no primeira celebração jovem, o tema desse ano é sobre discipulado, e é o tema que a gente vai tratar durante o ano, né? Isso é muito legal porque a gente vê aqui nos jovens, tem jovens que já discipulam outras pessoas, tem jovens que são discipulados, né? E é muito bom isso. A gente consegue ver como Deus trabalha na vida das pessoas através do discipulado, né? Isso mostra como esse momento do discipulado ele é importante, porque é um momento onde a gente consegue aplicar aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Deus tem nos mostrado através da palavra, através de outras pessoas, até mesmo do discipulado mesmo, né? Então, ele mostra como é viver realmente um discipulado, tá? Claro que não existe uma regra, faça isso e ganhe 30 pontos no seu discipulado. Não existe isso, até porque muitos discipulados são difíceis de acontecer. A gente entende que existe uma rotina e não acontecem as coisas conforme a gente esperava, né? A gente vai abrir lá em João 15, pessoal, por favor. O nosso assunto vai ser tratado lá para o final de João 15, tá? Mas antes da gente ler o capítulo mesmo, ler o que a gente vai tratar em João 15, eu só vou falar um pouquinho sobre o capítulo 14, para a gente poder entender o que a gente vai conversar, tá? No capítulo 14, para a gente ter uma ideia, no início do capítulo, Cristo ele começa incentivando os discípulos mesmo, tá? Ele vai dizer que na casa do Pai tem muitos aposentos e que ele vai preparar um lugar, tá? Ele também, logo em seguida, no versículo 3, ele vai dizer que uma afirmação muito importante, quanto ele se refere como, ele mesmo se refere como o caminho, a verdade e a vida, e que só é possível chegar ao Pai através dele, não existe outra forma, tá? E na metade do capítulo 14, ele ainda afirma que vai mandar um conselheiro, que é o Espírito Santo, quando ele não estivesse mais aqui com a gente, tá? Esse conselheiro vai estar nos ensinando, mostrando o que devemos fazer e nos corrigindo quando necessário, que normalmente é o que mais acontece, ele nos corrige. E isso nos dá uma segurança, justamente porque esse conselheiro, ele não vem de qualquer pessoa, ele vem de Deus, ele vem do próprio Pai. Então isso nos dá segurança em saber que a gente pode confiar no Espírito Santo. Se a gente parar para analisar tudo que acontece no capítulo 14, a gente vai ver que que Jesus ele tenta dar um ânimo para os discípulos, porque Jesus já sabia o que ia acontecer, mas os discípulos ainda não sabiam o que ia acontecer. Então a gente chega no capítulo 15, que é o que a gente vai ler hoje. No capítulo 15, a gente vai ler dos versículos 18 ao 25, tá? Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora
Eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Vamos orar? Senhor Pai, pedimos que o Senhor esteja cuidando desse momento, Deus, que o Senhor esteja tocando o nosso coração com a sua palavra, esteja tocando a nossa mente, Pai, com a sua palavra, que possamos realmente compreender ela e botar em prática na nossa vida, possamos entender que o que nós fazemos não é por nós, Pai, mas sim pelo Senhor. Pedimos que o Senhor esteja cuidando desse momento da celebração, que possamos aproveitar realmente a palavra e meditar nela, Pai. Pedimos que o Senhor esteja cuidando do resto da celebração também, da comida que vai ter depois, Pai, das brincadeiras que vão ter depois. E é por isso que oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, desse trecho aqui que a gente leu, nesses versículos, tem 2 pontos que são bem importantes assim, tá? O primeiro ponto é que Cristo ele nos avisa que a gente não pertence a esse mundo, a gente não faz parte dele. E no versículo 18, ele ainda nos alerta que a gente vai ser odiado. Então, além da gente não pertencer a esse mundo, a gente vai ser odiado por ele. A gente não vai conseguir ficar aqui sem ser perseguido e odiado por ele. Então, se a gente realmente busca a vontade do Pai, servindo ele como Cristo serviu, o mundo vai nos odiar assim como ele odeia Cristo. Ele não só odiou Cristo, ele continua odiando Cristo. Ódio esse que é muito diferente de não gostar de algo, que a gente tem o costume de pensar que é parecido às coisas, né? Por exemplo, eu não gosto de café. E eu sei que é muito estranho para todo mundo, olha ali o Alan. Eu não gosto de café, mas não é por isso que eu não vou gostar de quem produz o café ou de quem toma o café. Já o ódio que o mundo prega é muito diferente. Porque o ódio que vem do mundo contra Deus é de um mundo perdido no pecado. Então é algo muito mais forte, é algo muito mais pesado do que simplesmente não gostar. As pessoas não conseguem discernir o certo e o errado. Não conseguem amar alguém que prega sobre Jesus. Não vão conseguir amar tanto a nós que servimos Cristo, como não vão conseguir amar o próprio Cristo e nem Deus. Isso porque o Evangelho vai contra tudo que o mundo prega. Ele mostra a verdade e escancara o pecado escondido no coração das pessoas, assim como escancara o meu pecado, escancara o pecado de vocês. Ele mostra pra gente o nosso pecado. Porque o pecado que fica enraizado no coração das pessoas não permite que as pessoas vejam a beleza divina de Deus realmente. E como consequência, as pessoas adoram seus pecados e o prazer momentâneo como se aquilo fosse a melhor coisa, como se aquilo fosse o máximo possível que alguém consegue atingir, né? No versículo 19, ele ainda vai dizer o seguinte: se pertencemos ao mundo, o mundo não nos amaria. Quando a gente pertence a um lugar ou a alguém, a gente tenta fazer as coisas para tentar agradar esse lugar, para tentar agradar essa pessoa, né? A gente tenta fazer os desejos das pessoas, a gente tenta agradar realmente as pessoas desse lugar. Mas ele continua ainda no versículo 19, que todavia ele nos escolheu, nos tirando do mundo. Ou seja, nós já não fazemos mais parte da vida de pecado. As coisas que a gente fazia antes não nos agradam mais. A gente não consegue mais olhar para o que a gente fazia e pensar que o que a gente fazia era bom, porque não é bom, nunca foi bom, né? Então, porque a gente sabe que fazendo essas coisas, elas não vão agradar a Deus. Muito pelo contrário, elas desagradam, elas desrespeitam Deus, né? Desrespeitam quem Ele é, o que Ele fez por nós. Isso faz que a gente comece a pensar de uma forma diferente. A gente começa a fazer as coisas, a falar as coisas pensando no Pai. Não é algo mais pensando em nós ou pensando nos outros, mas é pensando no Pai. Então, após Cristo nos libertar desse pecado, dessa prisão do pecado, a gente já não mente mais, mas a gente se sente livre em falar a verdade. A gente já não fala mais palavras de ódio, mas a gente fala justamente palavras que agradam Deus. A gente fala sobre a verdade, a gente fala sobre o que Cristo fez por nós na salvação também, né? Na cruz, no caso, né? Uma coisa que é muito interessante é que até o dinheiro a gente já começa a ver de forma diferente. Porque antes a gente vê o dinheiro, antes de Cristo a gente vê o dinheiro como se fosse algo só para a gente poder acumular mais coisas, né? Para a gente poder ter mais coisas. E não é errado comprar coisas com dinheiro. Só que hoje eu percebo, né? Eu olho para minha vida com Cristo e eu entendo que o meu dinheiro não pertence a mim. Ele veio justamente porque Cristo me deu a oportunidade de trabalhar e pela graça dele eu consigo trabalhar e consigo dar sustento para minha família, sabe? Então isso muda porque não é mais esforço meu. Eu não consigo mais olhar para o trabalho como um esforço meu, mas eu olho o trabalho como se fosse algo para Deus. E Deus, consequentemente, retorna o dinheiro, né? A gente entende que acontece isso.
Isso muda, então, a forma que a gente vê o dinheiro justamente porque a gente pode usar na obra, para a obra de Deus, a gente pode usar para glorificar Ele de diversas formas, né? Não mais só para juntar coisas, mas a gente pode comprar coisas para glorificar Ele, né? Na metade do versículo 20, Cristo ele também vai dizer que se me perseguiram, também perseguirão vocês. Isso aqui é muito legal, é muito forte porque a gente vê que Cristo ele foi perseguido, ele foi odiado pelo fato do nome dele, Cristo, sabe? Porque ele veio de alguém, ele veio de Deus, Deus mandou ele para cá e ele foi odiado por isso, ele foi perseguido por isso. Então, vão tratar quem serve Cristo da mesma forma, porque não tem como a gente fazer as mesmas coisas que Cristo, servir da mesma forma que Ele e esperar que a gente receba um tratamento de uma forma diferente. Não tem como acontecer isso, né? Cristo nos alerta para isso e Ele deixa bem claro que Ele, sendo Deus, sofreu perseguição e a gente vai sofrer da mesma forma, né? Não tem como a gente servir Ele e não sofrer, é impossível. Em um mundo caído, que é dominado pelo inimigo, né? Por isso que acontece essas coisas, por isso que nós somos perseguidos e odiados, né? O diabo ele vai usar diversas formas, armadilhas, para nos perseguir e nos tentar, para nos afastar de Deus, né? Muitas vezes ele vai nos atacar onde a gente é mais fraco. Às vezes a gente pensa que ele vai atacar onde a gente é mais forte para tentar nos desviar, mas é o contrário. Ele vai nos atacar onde a gente é mais fraco, nos nossos pecados, usando outras pessoas, a nossa família, que muitas vezes não conhecem Cristo. E isso é muito difícil, porque quando a gente tem um parente que não conhece Cristo, é muito difícil a gente lidar com essa pessoa, não porque a gente não ama ela, mas é justamente o contrário, porque a gente quer amar ela como Cristo nos amou. Também tem falsos mestres que distorcem a palavra, e isso também é muito difícil, porque a gente tem que ter um discernimento da palavra, a gente precisa ler a palavra para poder entender, saber o que é correto ou não também, né? No segundo ponto, então, o mundo ele vai recusar a verdade. Lendo os versículos do 22 ao 25, Jesus ele deixa claro que ele falou a verdade, mas não quiseram ouvir ele. Ele fez obras que ninguém mais tinha feito, mas não aceitaram, odiando ele. Eu vou ler os versículos, tá? Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Isso é muito pesado o que Jesus fala, porque ele mostrou com palavras, não só com palavras no caso, né, mas ele mostrou com palavras e com ações, e mesmo assim não creram nele. E não foi uma ou duas vezes, ele demonstrou isso várias vezes durante a caminhada dele, né. Quando a gente olha para isso, a gente vê que um discípulo de Jesus, ele deve estar pronto para viver o mesmo. A gente tem que entender isso, a gente tem que estar pronto para fazer isso, né. Nós vamos falar da verdade para as pessoas e elas não vão dar ouvidos. A gente vai falar muitas coisas que, como eu disse antes, elas atacam o pecado e as pessoas não vão querer escutar isso. As pessoas não vão querer saber o que elas têm de ruim, né? Então, justamente porque elas entendem que o pecado é bom. Outra coisa que é importante é que as nossas ações, mesmo a gente fazendo ações que demonstram o que Deus transforma na nossa vida, o que Deus faz na nossa vida, né? As pessoas não vão conseguir ver, elas não vão aceitar isso. Justamente porque o pecado disfarçado de sabedoria que o mundo prega, ele não permite que as pessoas entendam quem realmente é Cristo. Que ele não era só uma pessoa, ele não era só alguém inteligente ou alguém que sabia falar bonito, mas a verdade que a gente prega, a verdade que a gente fala para o mundo, que a gente tenta demonstrar para o mundo através de ações e palavras, é o próprio Cristo. Assim como ele vai dizer lá em João 14:6, que a gente acabou de falar no começo, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E não existe outra forma de chegar a Deus, senão por ele. Não existe um caminho mais curto, ou um caminho mais fácil, ou até mesmo um caminho mais longo, porque a gente não consegue comprar a nossa salvação. O mundo vai nos odiar porque a gente leva a palavra da salvação, vai nos perseguir porque cremos em Cristo, e isso não é novidade, até porque a gente está lendo até agora isso, né? A gente leu vários versículos e na Bíblia, meio que no Novo Testamento inteiro, eles só perseguem Cristo. Então, a gente tem que entender que isso vai acontecer, né? A gente sabe também que a perseguição, ela faz parte da vida de quem serve Cristo e não tem como fugir disso. Como a gente está comentando, a gente está conversando aqui, a gente está
está lendo, não tem uma forma, não tem um caminho, outro caminho para conseguir chegar ao Pai, senão através de Cristo, né? Não existe outra forma se eu não ouvir a verdade e eu querer ser transformado por isso, né? Se eu não querer abandonar o meu pecado, o pecado enganoso do meu coração, né? Não querer desistir do que é errado, do que me afasta de Deus para chegar perto dele, né? Para a gente finalizar, então, por mais que muitas vezes seja difícil e a gente tem medo, né? A gente não pode esquecer do que Jesus nos ordenou lá em Mateus, tá? Em Mateus 28, 19 e 20, Cristo vai dizer o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando o nosso chamado como discípulos de Jesus é fazer mais discípulos para Ele, batizando pessoas e instruindo elas na única verdade que é Jesus, né? Porque não tem como falar da palavra sem mencionar Cristo. Não existe eu chegar e conversar com alguém sobre a Bíblia sem eu mencionar Cristo. Não tem como. Não tem como eu ser salvo sem ter fé em Cristo. Não existe isso também. E não tem como a gente querer mudar sem ter fé nele, né? Então, verdadeiros discípulos de Jesus têm que estar preparados para essas coisas. Nós vamos falar da palavra, nós vamos servir na igreja, nós vamos ensinar fora da igreja, nós vamos ter ações que demonstram Jesus na nossa vida, que demonstram o que Deus fez na nossa vida, e mesmo assim pode acontecer das pessoas nos odiarem, as pessoas nos perseguirem. E está tudo bem, porque Jesus já nos alertou há mais de 2000 anos atrás, né? E é engraçado como tudo isso que a gente leu aponta para Cristo, aponta só para Ele. Assim, tendo a garantia do próprio Jesus, que Ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Isso mostra que a caminhada ela vai ser muito difícil, e vai ser difícil pra caramba, né? Às vezes a gente pode não ser perseguido como outros países, mas ainda assim a gente luta contra o pecado da mesma forma. Então, isso vai continuar sendo difícil, mas vale a pena servir o nosso Salvador, vale a pena servir Cristo, porque a gente vai estar com Ele por toda a eternidade. Isso nos dá mais ânimo e, ao mesmo tempo, descanso para servir Jesus como verdadeiros discípulos. Então, acredito que é importante a gente entender que não vai ser fácil, nunca vai ser fácil servir Cristo, mas mesmo assim Ele continua do nosso lado. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente pode orar, conversar com Ele, diretamente com Ele. Então, não existe nada melhor do que isso para a gente poder servir Ele aqui, né? E, bom, seria isso, pessoal. Acho que é algo legal para a gente poder meditar, aproveitar esse momento agora juntos, a gente poder meditar na palavra, no que Cristo nos ensinou sobre servir Ele, né? Eu vou fazer uma oração para a gente finalizar, tá? Senhor Pai, queremos agradecer o Senhor porque o Senhor tem sido bom conosco. Agradecemos porque o Senhor nos dá momentos para conversar sobre a sua palavra, aprender mais sobre quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós na cruz, Pai, nos dando uma oportunidade de conhecer o Senhor de uma forma verdadeira. Pedimos que o Senhor esteja cuidando do nosso coração, cuidando da nossa mente, que possamos realmente botar em prática o que o Senhor nos ensina, Pai, botar em prática nas nossas vidas, não só com palavras, mas com ações também, Pai, sabendo que um verdadeiro discípulo de Jesus faz como Ele fez, Pai, sabendo que mesmo sendo odiado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo crucificado, Pai, Ele foi até o final, servindo o Senhor, nos amando, Pai, na cruz, e somos muito gratos por isso. Pedimos que o Senhor esteja cuidando desse momento agora também, que possamos aproveitar juntos, Pai, e é por isso que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém.